Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos continuar com a nossa aulinha. Hoje nós vamos falar sobre proporções e proporcionalidade entre grandezas, tá? Então presta atenção que é bem simples, bem fácil de entender. Então vamos lá, turminha. Proporções. A Torre Eiffel, ou Torre Eiffel, edificada em Paris no ano de 1889, é um dos monumentos mais conhecidos do mundo. Então, contando a antena no seu topo, tá? Aqui, ó, o mapinha, antena no seu topo, até a base, ela tem 324 metros de altura. E a largura da base dela aqui, ó, ela tem 124,5 metros. 124 metros e meio, tá, da base. Então, ó, a razão entre a altura e a base da Torre Eiffel, o que nós fazemos para descobrir? Nós dividimos, tá? A altura dividido pela base. Então, está aqui na forma de fração. 324 dividido por 124,5. Fazendo essa continha, dá esse número aqui, 2,6. Tá? Então, essa aqui é a razão entre a base e a altura. Ou seja, a torre ela é 2,6 vezes mais alto em relação ao valor da base. Tá? Ou, se você inverter isso aqui, a base, a largura aqui da base, é 2,6 vezes menor do que a altura da torre. Tá? Então, essa aqui é a razão entre a altura e a base. Agora, presta atenção nisso. Ó. Se tirarmos uma fotografia frontal da torre Eiffel e nessa foto, presta atenção, aqui é a foto, tá? Aí você vai lá com uma régua e mede da altura do topo da antena até a base. Aí você mediu, deu 4,3 centímetros, tá? A altura dela na foto. Quanto medirá a base aqui na fotografia? Tá? Então é para isso que serve a razão em proporção. Tá? Então, se a foto não for distorcida, a razão 2,6 entre a altura e a base deverá ser mantida na fotografia. Tá? Então, logo, ó, a altura 4,3, quanto que é a base? Eu não sei, a base é x, mas eu sei que a razão é 2,6. Tá? Então, fazendo as continhas aqui, ó, nós transformaríamos isso aqui em uma fração, tá, turma? Só para eu deixar claro para vocês como é que foi feita a conta. Então, é 4,3 sobre x é igual a 2,6. Tá? Então, lembre que para deixar esse número aqui, 2,6, como fração, basta colocar 1 embaixo. Tá? Aí nós vamos fazer essa multiplicação nesse sentido, ó. E esse vezes esse, tá? Então, 4,3 vezes 1 dá 4,3. X vezes 2,6 dá 2,6x. Tá? Então, o que você fez? Então, x ele é igual a 4,3 dividido por 2,6. Tá? Aí, se fizer essa divisãozinha aqui, ó, o resultado vai ser 1,65 centímetros. Tá? Então, se na foto a altura da torre é 4,3 centímetros, a sua base aqui vai ser 1,65 centímetros. Quando temos uma igualdade de razões, temos uma proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões.
tá? Então a proporção, seja qual for o número aqui, ó, uma fração igual a outra fração, tá? Deve ser lida da seguinte maneira: A está para B, assim como C está para D. Observe alguns exemplos de proporções. Tá? 2/3 é igual a 200 sobre 300. Tá? Então, observe aqui, já está dizendo que é uma igualdade, já está dizendo que as duas são iguais. 2/3 é igual a 200 sobre 300. Então, 2 está para 3, assim como 200 está para 300. Aqui na segunda, ó, são duas frações, tá? 18 sobre 54 avos é igual a 6/18 avos. Então, 18 está para 54, assim como 6 está para 18. Então, observe aqui que nessa fração aqui, ó, 54 é o triplo de 18. E aqui, ó, 18 é o triplo de 6. Então, você pode falar da seguinte forma: 54 é o triplo de 18 e 18 é o triplo de 6. Essa proporção poderia ser lida assim, ó: 18 está para o seu triplo, assim como 6 está para 18, que é o seu triplo. Se uma proporção é a igualdade, tá? Qualquer fração aqui, tá? Esse A e B representa qualquer número, e esse C e D também representa números quaisquer, tá? Então, temos como consequência a propriedade fundamental das proporções. Então, toda vez que acontecer isso, turma, duas frações, uma igual a outra, nós vamos multiplicar nesse sentido, ó. A vezes D, aqui, ó, A vezes D, vai ser igual a B vezes C, tá? Então, essa é a propriedade fundamental das proporções. Toda vez que acontecer duas frações e um sinal de igual entre elas, para resolver, nós vamos multiplicar nesse sentido, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse, tá? Como essa propriedade deve existir em toda proporção, podemos utilizá-la para verificar se certos números são ou não proporcionais, tá? Então, aqui no exemplo, ó, 6 e 10, eles são proporcionais a 15 e 25? Então, na mesma ordem que está aqui, você monta a fração. 6 primeiro em cima e o 10 embaixo. Então, 6/10 é proporcional a 15 e 25 avos, tá? Então, montei aqui a igualdade. O que você fez? 6 vezes 25, está aqui, é 150. E 10 vezes 15 também é 150. Então, isso quer dizer o quê? Que essas duas frações, elas são proporcionais. 4 e 9 são proporcionais a 12 e 25? Bom, então, montei a primeira fração, 4 e 9, é igual a 12 e 25? Então, opa, aqui está 25, mas é 27, tá? Eu vi ele agora. Então, 4 vezes 27, 4 vezes 27, dá 108. E 9 vezes 12 também dá 108. Tá? Deu o mesmo resultado? Então, essas duas frações, elas são proporcionais. Tá? A propriedade fundamental das proporções é extremamente útil nas mais diversas situações do cotidiano. Então, veja a seguir alguns exemplos em que sua aplicação nos permite resolver alguns problemas práticos. Vamos lá, o primeiro aqui, ó. Perguntando a um ajudante de pedreiro, numa obra, qual a receita para fazer uma boa massa de cimento? Ele respondeu: eu misturo uma parte de cimento para 6 partes de areia média e água suficiente para formar a massa. Tá? Então, assim, se ele colocar 24 medidas de areia,
deverá adicionar 4 de cimento, tá? Então, ele coloca uma parte de cimento e 6 de areia. Então, tá aqui, ó, 1/6. Tá? Essa é a receita para fazer uma amassadinha. Se ele quiser aumentar essa massa, se ele quiser colocar 4 partes de cimento, quantas partes de areia ele vai colocar? 24. Então, ele aumenta na mesma proporção. Se ele aumentar 4 em cima, ele tem que aumentar 4 embaixo. Tá certo? Então, ó, a medida dele é essa aqui, ó. É 1/6. Tá? É uma parte de cimento para 6 de areia. Se eu quiser colocar, fazer uma massa bem grande, tá? Eu vou colocar 5 partes de cimento. Quantas partes de areia eu vou colocar? Ó, se ele aumentou para 5, é que ele multiplicou por 5. Então, você multiplica por 5 embaixo também. Então, 6 vezes 5, 30. Tá? Então, se ele colocar 5 partes de cimento, ele vai colocar 30 de areia. Se ele só quiser dobrar a massa, então a proporção dele é de 1/6, tá? Então, ele vai dobrar agora. Então, ele vai colocar 2 partes de cimento. Quantas de areia ele vai colocar? Então, ele vai dobrar embaixo também. O dobro de 6 é 12, tá? Sempre na mesma proporção. É isso que acontece. Numa refinaria, de acordo com a legislação vigente, é permitido misturar álcool anidro, o etanol, né, a gasolina em quantidades proporcionais a 1:4. Tá? Então, ó, a proporção é de 1:4. Dispondo de uma produção de 158 mil litros de álcool, quantos litros de gasolina deverão ser misturados para atender à legislação? Então, ele sabe, ó, que ele coloca 1 litro de álcool a cada 4 litros de gasolina. Tá certo? Então, se ele tem lá 158 mil litros de álcool, tá? 158 mil, tá ali embaixo feito, tá? Só estou montando aqui para vocês verem como que é feito. Como que é feito. Então, se ele tem disponível 158 mil litros de álcool, quantos litros de gasolina ele vai utilizar? Tá certo? Então, agora é só fazer as continhas. Então, nós temos uma igualdade, então basta fazer a multiplicação. 1 vezes x é x. É igual 4 vezes 158 mil vai dar 632 mil litros de gasolina. Tá? Se aqui aumentou essa quantidade, então quanto que vai aumentar aqui embaixo? Quantos litros de gasolina você vai precisar? É só multiplicar por 4. Tá? Então, 632 mil litros de gasolina. Está feito aqui embaixo, tá bom? Então, deverão ser misturados 632 mil litros de gasolina a 158 mil litros de álcool, originando uma produção total de 790 mil litros a serem enviados aos postos de abastecimento. Esse aqui nós já fizemos, tá? Na aula passada. Então não vai precisar fazer agora. Olha esse 23 aqui, turminha. Uma sala, ela tem um comprimento de 5 por 3, tá? Então eu vou só fazer o desenho dela aqui. É uma sala, ela é retangular, tá? A maior medida é aqui, 5, que é o comprimento, e a largura é 3, tá certo? Então já está aqui, ó, 5 e 3. 5 e 3. Então essa aqui já é uma fração, tá certo? Se o comprimento for 4,80 m, então lembra, o comprimento aparece primeiro,
Então 5 é o comprimento. A largura aparece depois. Então a largura é 3. Agora está dizendo, se o comprimento é 4,80, então o comprimento tem que vir em cima também. 4,80. 4,8. Qual será a largura? A largura está aqui, ó, é x. Tá? Então basta fazer a continha. 5 vezes x, 5x. 5x é igual a 3 vezes 4,80. 3 vezes 4,80 é igual, eu já fiz a continha aqui, tá? É igual a 14,4. Eu não quero saber o valor de x? Quero. Então, o 5 que está multiplicando, você passa dividindo. Então, é 14,4 dividido por 5. Tá? Então, fazendo a continha aqui, ó, a largura vai ser igual a 2,88 metros. Olha essa aqui, a 24. Ó. Para fazer um determinado refresco, misturamos o suco concentrado com água. A proporção de, não está aqui, ó, de 1:6, tá? Então, a cada um copo de suco concentrado, eu coloco 6 copos de água, tá certo? Agora, se eu utilizar meio copo de suco concentrado, meio copo, é assim, ó, meio é 0,5, tá certo? Quantos copos de água devemos adicionar? Então, os copos de água que eu não sei é x. Tá? Então, 1 vezes x é x. É igual 6 vezes meio é 3. Tá? Então, eu tenho que adicionar 3 copos de água, tá? Se eu colocar meio copo de suco concentrado. A 25. Responda e justifique cada pergunta. 1 e 9 são proporcionais a 10 e 90? Ué, é só fazer na forma de fração. 1 e 9 é igual a 10 e 90 sobre 90. Então, só de olhar aqui, a gente já sabe, né? 1 vezes 90 é 90. 90 é igual a 9 vezes 10? É, ó, 9 vezes 10 é 90, tá? Então, 90 é igual a 90. Então, essas duas frações, sim, elas são proporcionais, tá? Sim. A mesma coisa aqui, ó. 7,5 e 4 são proporcionais a 30 e 16? Só fazer a continha, ó. 7,5 sobre 4 é igual a 30 sobre 16. Então, vamos fazer a continha. 7,5 vezes 16, turma, eu já fiz a conta aqui, tá? Dá 120. 120 é igual a 4 vezes 30? 4 vezes 30 também é 120, tá? Então, sim, essas duas frações, elas são proporcionais, tá? Agora, a mesma coisa aqui, ó, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Pode usar a calculadora sem problema, tá bom? O importante é saber montar a conta. Então, 17,5 está para 6, assim como 175 está
está para 600, tá? Então essa eu vou deixar para vocês fazerem aí, tá? Façam uma continha, tá? E veja se os valores são iguais. Se forem iguais, sim, é proporcional. Se não, não são proporcionais, tá? A mesma coisa para essa, ó. 40 está para 23. Assim como 10 está para 8. Então verifiquem essa também, tá? Se essas duas frações são proporcionais. Proporcionalidade entre grandezas, turma. Presta atenção agora. Que agora aqui começa, tá? A separar os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Vamos lá. Você já sabe que chamamos de grandeza tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado, como, por exemplo, área e volume. Considerando o conceito de proporcionalidade, duas grandezas distintas podem ser classificadas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais a partir da relação existente entre elas. Então vamos ver a primeira, ó, as grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, ó, duas grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. Observe o exemplo. Se 3 cadernos, ó, então eu fiz uma tabelinha aqui, tá? Cadernos e o preço de 3 cadernos. Se 3 cadernos custam R$8, se eu dobrar a quantidade de caderno, o que acontece com o preço? Também dobra, não dobra? Dobrou, passou de 8 para 16. Tá? Se eu dobrar novamente, se eu passar de 6 para 12, a quantidade de cadernos, o que acontece com o preço? Também vai dobrar, ele passa de 16 para 32. Se eu dobrar novamente a quantidade de cadernos, passar de 12 para 24, o preço também vai dobrar, tá? Na mesma razão. Tá? Então aqui você está multiplicando por 2, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Aqui também você está multiplicando por 2. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Tá? Então observe também que as grandezas mantêm entre si uma razão constante. Tá? Então 8 sobre 3 é igual a 16 sobre 6. Tá? Então basta dividir aqui, ó. Saber se 8 terços é igual a 8/16, basta simplificar por 2. Ó. 16 por 2 dá 8, 6 por 2 dá 3. Aqui acontece a mesma coisa. Só que aqui, ó, para dar 8 terços, você vai dividir em cima e embaixo por 4. 32 por 4, 8. 12 por 4, 3. E aqui é por 8 agora. Tá? 64 dividido por 8 dá 8. 24 dividido por 8 dá 3. Tá? Então ela se mantém constante. Qual que é a constante dela? É de 8 terços. Tá? Então se você quiser saber a razão, então basta dividir 8 por 3. Agora presta atenção aqui, ó. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando a variação de uma provoca a variação da outra na razão inversa. Assim, se dobrarmos uma grandeza, a outra ficará dividida por 2. Se triplicarmos, a outra ficará dividida por 3, e assim sucessivamente. Velocidade e tempo, por exemplo, são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto maior a velocidade de um móvel,
menor será o tempo gasto por ele num certo trajeto. Tá? Isso aqui é facinho de ver. Ó. Tá? Então, se a gente for fazer uma viagem, tá? E a distância dessa viagem for de 320 quilômetros, se você for numa velocidade de 80 quilômetros por hora, quilômetros, só um exemplo, tá? Por hora. Em quanto tempo você vai fazer essa viagem? Basta dividir 320 por 80. Você faz essa viagem em 4 horas. E se você aumentar a sua velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Se você aumenta a velocidade, o teu tempo de viagem diminui, não diminui? Tá? Então, essas aqui são grandezas inversamente proporcionais. Você aumenta uma e a outra diminui na mesma proporção. Então, veja esse exemplo aqui. Ó. Para encher um reservatório de água de 180 litros, utilizando balde de 6 litros, você precisará de 180 baldes. Precisará de 30 baldes. Caso utilize baldes de 3 litros, você precisará de 60 baldes para encher o mesmo reservatório. Então aqui a tabelinha, ó, você vai encher o reservatório. Se o teu balde for de 6 litros, quantos baldes você precisa? De 30. E se o teu balde for a metade de 6, for 3? Então, aqui diminuiu, foi dividido por 2, e aqui foi multiplicado por 2, tá? Então, se você diminui a capacidade de litros do teu balde, você vai aumentar a quantidade de baldes que você precisa. Se você aumentar a capacidade, um balde que caiba mais litros, você vai precisar de menos balde, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Se uma dobra, a outra é dividida por 2. Se uma triplica, a outra vai ser dividida por 3. E assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, turminha. Vamos fazer algumas atividades juntos por enquanto, tá? Na tabela estão apresentados a distância percorrida numa viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro e o consumo de gasolina do automóvel, tá? Então aqui está a distância e aqui o consumo. Então, quando o carro percorre 220 km, ele gasta 20 litros. Quando ele percorreu 330 km, ele gastou 30 litros. E quando ele chega na viagem, no seu destino, ele percorreu 440 km e gastou 40 litros. Tá? Então vamos ver o que está pedindo aqui. Ó. Então presta atenção. Letra A. Quando a distância passa de 220 para 440? Então a distância, ó, 220. Quando essa distância passa de 220 para 440, ela varia em que razão? Nesse caso, o consumo de gasolina varia em que razão? Essas duas razões são iguais? Ora, é só montar. Ó. Então, quando ele percorre 220 km, quanto ele gasta de gasolina? Ele gasta 20. E quando ele percorre 440, ele gasta 40. Então, 220 é igual a 20 sobre 40, turminha. O que eu faço para saber? Tá? Você tem duas opções, tá? Você pode multiplicar nesse sentido e saber se os resultados são iguais, tá? Então, 220 vezes 40, se eu não me engano, vai dar 8.800. Isso é igual a 440 vezes 20?
dá o mesmo valor, tá? 8.800, tá? Então a resposta aqui também é sim, tá? Essas grandezas, essas duas frações, elas são proporcionais, tá? Outra forma de fazer é dividir o de cima pelo de baixo. 220 dividido por 440 vai dar 0,5. 0,5 é igual a 20 dividido por 40. 20 dividido por 40 também dá 0,5. Tá? Letra B. Quando a distância passa de 220 para 330. Como que é o consumo de combustível nesse caso? Em 220 nós sabemos que é 20. E em 330 nós já sabemos que é 30, tá? Então essas duas razões, elas são proporcionais? Então, multiplica. Se der o mesmo resultado, tá? Essas duas razões são iguais. Agora a letra C. Nesse caso, o consumo de combustível é direta ou inversamente proporcional à distância percorrida, turma? Volta aqui na tabelinha. Quando eu aumento a distância, ó, em 220 eu consumo 20. Em 330 eu consumo 30. Em 440, 40. Então presta atenção, a distância aqui não está aumentando? Está. E o consumo também não aumenta conforme a distância aumenta? Tá? Então, se os dois lados aumentam na mesma proporção, tá? Isso aqui é diretamente, tá? Então, o consumo de combustível ele é diretamente proporcional à distância percorrida. Tá? Então, você escreva aí. O consumo de combustível é diretamente proporcional à distância percorrida. 27. Essa tabela relaciona o número de pintores com o tempo necessário para eles pintarem um edifício. Então vocês vão perceber aqui, nessa aula e nas próximas, que muitas dessas contas aqui a gente já faz, tá? Normalmente a cabeça da gente já faz, já está acostumado a fazer isso. Né? São coisas naturais nossas. Só que aqui ela está escrita o modo como a gente pensa. Né? Então vamos lá. Essa tabela relaciona o número de pintores com o tempo necessário para eles pintarem o edifício. Então olha aqui o número de pintores e o tempo em dias. Então se eu contrato 8 pintores, eles vão pintar o meu edifício em 9 dias. Se eu aumento o número de pintores, aqui eu dobrei o número de pintores, de 8 eu passei para 16. O que aconteceu com o tempo? Diminuiu pela metade. Não foi? Se eu dobrei, eu multipliquei por 2. Então, desse lado, eu vou dividir por 2. Tá? E se eu aumento mais ainda, se eu passo para 24 pintores, em quanto tempo eles vão pintar? Em 3. Tá? Então, observe que o número de pintores aumenta. O que acontece com o tempo necessário para eles fazerem o serviço? Diminui. Tá? Então, verifique se as razões se mantêm constantes quando os pintores passam de 8 para 16. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer isso. Ó. 8 sobre 16 é igual a 9 sobre 4,5. Então, o que vocês façam a multiplicação, tá? Essa por essa, e ver se os resultados são iguais. Se os resultados são iguais, as razões se mantêm constantes. Se os resultados forem diferentes, então as razões não são constantes, tá bom, turma? Faça a mesma coisa aqui, ó, quando passa de 8 para 24, tá? 8 para 24.
Então veja se 8/24 é igual a 9/3. Tá? Então façam as continhas aí e me respondam, tá? Se são constantes ou não. Tá? Se os resultados forem iguais, então essas razões são constantes. Se não forem iguais, não são constantes, tá? E agora responda a letra C. O número de pintores é direta ou inversamente proporcional ao tempo gasto no serviço? Tá? Então, de novo, quando eu aumento o número de pintores, o tempo em dias para fazer o serviço, o que acontece? Diminui na mesma proporção. Então, quando acontece isso, quando um aumenta e o outro diminui, elas são inversamente proporcionais, tá? E não diretamente proporcionais. Olha isso aqui, ó. O tempo necessário para encher um tanque de água é direta ou inversamente proporcional ao volume de água que sai da torneira. Então você vai encher um tanque de água. Se você abrir bem pouquinho a torneira, tá? Vai demorar um certo tempo, tá? Não sei quanto. Mas se você aumentar o volume da torneira, abrir mais a torneira para que saia mais água, você vai encher esse tanque em mais ou em menos tempo, né? Então, quando você aumenta o número da torneira, o que acontece com o tempo para encher? Ele aumenta ou diminui? Tá certo? Então, pensa nisso e responde se isso aqui é um caso de razões diretamente ou inversamente proporcional. Tá bom? Olha a 29, ó. Duas grandezas A e B. Tá? Então, a grandeza A e a grandeza B. Então, vamos lá. Ó. A grandeza A, o que está acontecendo com ela? Ó? Ela passa de 12 para 36, de 36 para 48. Ela está aumentando, não está? Muito bem. Quando a grandeza A aumenta, o que acontece com a grandeza B? Ela passa de 300 para 100 e de 100 para 75. Então aqui aumenta e desse lado diminui, não é? Então as grandezas A e B são direta ou inversamente proporcionais? Justifique sua resposta. Então você vai dizer se elas são inversamente proporcionais. Por que são inversas? Ou é fácil, porque a grandeza A aumenta e a B diminui na mesma proporção. Tá bom? Número 30. Então todo mundo foi num bingo agora, tá? Então tem um sorteio beneficente e o preço do número da cartela é R$10, tá? Então a Kátia comprou o dobro de números que Vivian. Então ela vai ter o dobro de chance de ser sorteada? O que vocês acham? Sim ou não? Então nesse sorteio, quem gastou R$60 tem mais chance do que quem gastou 40? E quanto a mais de chance tem? Ó, então quem gastou 60 contra quem gastou 40. É uma fração, ó. Fração, o que eu faço? Eu divido o de cima pelo de baixo. Então 60 dividido por 40 dá 1,5 mais chances, tá? Então quem gastou R$60 tem uma chance e meia a mais de ganhar do que quem gastou R$40. 31. Agora nós estamos numa festa. Ao repartir um bolo de aniversário numa festa, toma seu cuidado de cortar fatias iguais para os convidados, tá? Então, letra A. Se há 15 convidados, que fração do bolo cada um receberá? O bolo não é um? É um bolo. Se tem 15 convidados, você vai dividir. Quantos pedaços você vai cortar? Você vai cortar o seu bolo em 15 pedaços. Tá? E se houver 30 pessoas, que fração do bolo cada um receberá?
Tá? Então, é o mesmo pensamento aqui de cima, tá? Vai ser um bolo dividido em quantas partes? Muito bem. Agora, preste atenção, ó. A quantidade de bolo que cada um recebe e o número de pessoas são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, você tem um bolo, tá? Se você for dividir ele em 10 pessoas, tá? Então essa fatia, ela vai ter uma largura, tá certo? Então você vai ter que começar a dividir. Tá? Não vai dar 10 aqui não, mas tudo bem, ó. Você vai dividir aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem um bolo, você vai dividir para 8 convidados. Em pedaços iguais, tá? O meu risquinho não ficou igual, mas vou imaginar que os pedaços são iguais, tá? Então cada um vai receber um pedaço igual ao outro, tá certo? E agora, e se eu for dividir esse mesmo bolo para 16 pessoas? A largura da fatia vai ser a mesma do que se eu dividisse em 8? Né? Então pensando nisso, a quantidade de bolo que cada um recebe e o número de pessoas são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, quanto menos pessoas, mais larga é a fatia que eu recebo. Quanto mais pessoas, mais fina a fatia que eu recebo. Tá certo? Então são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Beleza, turminha? Então por hoje é só, tá? Copie essas atividades no caderno, tá? Respondam lá no caderno e me enviem, tá? E a semana que vem a gente vai continuar com regra de 3. Semana que vem não, sexta-feira já tem outro vídeo, vai ser regra de 3. É a sequência disso aqui, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar. Um abraço, até mais.